Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo hoje de manhã. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Hoje é um dia meio triste para nós, a gente gostava muito de uma pessoa que morreu ontem, o jornalista Davi Coimbra, e eu quero salientar isso no início da reunião. Enfim, não sei se todos o conheciam, mas ele era uma pessoa muito querida por todos nós, embora eu não o conhecesse pessoalmente, a gente sempre acompanhava ele e foi uma grande perda para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, enfim, para todos que compartilham jornalismo e notícias, escritas, crônicas, futebol e etc. Enfim, Davi se foi, deixou uma grande mensagem para nós, de uma coisa que a gente sempre procura aqui, sempre a gente, enfim, defende, né? Que é a alegria de viver, ter vida boa, ter qualidade de vida. E, de certa forma, essa reunião ela atende isso, né? Nossa reunião tem uma série de peculiaridades, uma delas é trazer uma vida melhor para todos. E essa reunião geral, número, que eu não sei exatamente, mas nós fazemos desde março de 2000, então nós estamos em 2022, fazem 22 anos que a gente faz as reuniões, com salvo pequenas exceções, foram na pandemia, foram quando teve algumas coisas que impediram a reunião, mas pouquíssimas foram os sábados que a gente não teve reunião. Hoje é 28 de maio de 22, e nós vamos começar, conforme combinado, às 10h05. Tá? Já são 10h05. Algumas pessoas vão entrar ainda, mas nós vamos começando. Essa reunião vai ficar gravada. Que bom que para alguns é a primeira reunião, é ótimo que participem de outras, inclusive, sempre se tem alguma coisa nova, porque geralmente é uma abordagem um pouco diferente. Cada um eu sou cirurgião, por exemplo, então a minha abordagem tem alguns enfoques cirúrgicos. Tem quando fala psicóloga, quando fala nutricionista, quando fala a clínica, endocrinologista. Hoje nós temos junto o Dr. Wellington Furlan Pascoal, que é o mais jovem cirurgião do grupo. Bom dia, Dr. Wellington. Ele estava operando ontem à noite, uma pequena complicação que foi resolvida prontamente, como são as complicações de longo prazo. Foi tudo bem, né, Wellington? Tudo certo, o paciente já teve alta. E beleza, olha só, operou ontem de noite, hoje de manhã teve alta. Isso é uma maravilha. Então, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas são algumas complicações que podem seguir. Mas vamos também falar as comparações entre complicações cirúrgicas É o meu. Ele não está... Alô, alguém está com o microfone aberto, por favor, e aí dá interferência aqui na fala. Bom, o percentual de complicações ele é real, agora o percentual de complicações das doenças, do diabetes, enfim, do colesterol alterado, e se não está escutando nada, é um problema do microfone de vocês, porque acho que vários estão escutando, inclusive eu cumprimentei o Dr. Wellington e cumprimentei outras pessoas que já me responderam. Verifique o microfone, tá ok? Algumas pessoas não estão com a adequada formatação da reunião, então não ouvem. Bom, o que nós temos ainda hoje, e ontem de noite ainda estava ouvindo coisas e vendo coisas para atualizar essa questão, né? E, enfim, nós estamos com um aumento de Covid no Brasil inteiro. Se você não está enxergando, é porque você não abriu. Fecha a tela e entre de novo na reunião. Entre novamente que vai conseguir enxergar, tá ok? Exatamente. É o que a Carla está dizendo ali. Sair e entrar de novo ativando o som e vídeo. Bom, o que acontece nessa realidade atual? Nós estamos vivendo novamente
os tempos de Covid. Começou a crescer, a mortalidade geralmente acontece 14 dias depois. No nosso grupo todo, que é um grupo grande, quase 50 pessoas, nós tivemos em uma semana 10 pessoas com Covid. Então, pessoas isoladas, os familiares estavam contaminados, enfim, isso é um perigo e nós ainda estamos correndo esse perigo. Então, se vacinem, testem, mantenham o distanciamento, quando estiverem próximos as pessoas, mantenham máscara. Então, isso é um cuidado fundamental para nós passarmos esse período. E lembre-se, esse vírus veio para ficar. A cada ano nós vamos ter que nos vacinar. Então, agora está se falando de reforço. No ano que vem, nós vamos falar em reforço de novo. Talvez em nova vacina, e assim vai. Tem várias vacinas sendo testadas no mundo, mais de 200 vacinas estão sendo, algumas no Brasil, e logo nós vamos ter vacina para todo mundo e disponível nos postos de saúde, como é hoje. Bom, eu sou o Dr. Motim, como eu já me anunciei, eu sou coordenador do grupo, enfim. Depois nós temos vários cirurgiões nesse grupo, que nós começamos com 2 cirurgiões lá atrás, em 2000, e hoje temos 7 cirurgiões. Né? A maioria cirurgiões bariátricos e 2 cirurgiões digestivos, mas que em breve vão ser titulados cirurgiões bariátricos. Bom, esse é o nosso grupo maior, só os que estão aparecendo aqui, é um grupo mais selecionado, mas, como eu disse, são quase 50 pessoas trabalhando, entre suporte, pessoas de apoio, suporte administrativo, outras especialidades que são incluídas na medida em que o paciente necessite dessa atenção. Nós temos uma rede de médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, enfermeiras, e que dão todo o suporte de atendimento aos pacientes quando vêm buscar o nosso atendimento. Bom, a lista está aqui mais completa já. E atenção, isso é importante. As perguntas de caráter administrativo, convênio, SUS, custos, documentos, marcações de consultas, etc., entrem em contato pelos nossos telefones e principalmente pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje, mandem mensagem, se identifiquem, vocês vão ser atendidos em breve e num tempo aí que não passa de 12 a 24 horas. Quando as coisas são mais urgentes, atende logo em seguida. Isso é uma nova forma de se comunicar, independente das mídias, Instagram, Facebook, site, mas o WhatsApp tem funcionado muito bem. Então, se precisarem de nós, entrem em contato com o WhatsApp das pessoas que são os componentes do grupo, que muitos pacientes têm os nossos contatos, ou então com o WhatsApp geral, que é o do Com, para serem atendidos pela Giovandra, pela Fernanda, pela Rafaela, que são as 3 da linha de frente que nos atendem. E atendem, vocês devem muito conhecê-la. O que é o Com? Como é que se criou o Com? Se criou em 99. Tá? Enfim, qual era o objetivo nessa época? Qual era a missão? Prestar assistência completa aos pacientes obesos familiares, estudar, ensinar. Hoje nós estudamos, ensinamos e pesquisar e publicar. Hoje nós também fazemos isso. E a visão que nós tínhamos é nos tornarmos um centro de excelência regional, nacional e internacional em obesidade. E hoje nós somos. Eu sei que tem hoje uma proliferação de muitos cirurgiões bariátricos, jovens se formando e se instalando com os seus bariátricos, alguns não titulados, enfim, alguns bem titulados já, mas assim, existe isso. Mas o que é importante nesse tratamento cirúrgico? Não é importante operar bem. Operar bem, o Dr. Wellington opera, está começando, está muito bem, por sinal, é um cirurgião extremamente promissor, mas assim, é o suporte que está atrás do cirurgião. É o suporte que vai prestar o acompanhamento para os pacientes de médio e longo prazo. E isso significa toda a vida. Lembrando que obesidade em si não tem cura, é uma situação própria do indivíduo, e esse acompanhamento e essa monitoração e essa assessoria que nós podemos prestar é para toda a vida, se quiserem se manter com peso normal, com peso estável e com nutrição boa. E só se faz isso, não sozinho faz isso. Tá? Então, metas alcançadas até agora, missão o que estamos fazendo, visão isso aí, já fomos acreditados internacional e nacionalmente,
e visão em busca de uma melhora permanente com excelência de atendimento. Bom, o que o CON faz e oferece aos pacientes? É um centro multidisciplinar de tratamento da obesidade e síndrome metabólica com suas doenças associadas. Nós melhoramos a expectativa de vida do paciente e a qualidade de vida, que é o principal, né? E hoje nós atendemos em todos os níveis. Temos diversos convênios, temos os pacientes privados também, e temos ainda um braço, não é tão grande, mas é um braço do SUS, que atende pelo SUS. Então, quanto mais nós crescemos, mais é a abrangência que nós temos em termos de atendimento e de perspectiva, de propiciar o atendimento e a vinda dos pacientes para nós, né? Bom, o que nós oferecemos? Reuniões gerais abertas, para os inscritos no Zoom, sábado às 10 horas, último sábado de cada mês, olhe essas mídias, se inscrevam. Equipe multidisciplinar completa, pré- e pós-operatório disponível de atendimento em qualquer tempo do pós-operatório para os operados. Ontem, por exemplo, essa paciente, o Dr. Wellington, atendeu. Ela chegou de tarde na nossa emergência, no Hospital da PUC, né? E ela entrou em contato conosco, nós acionamos nossa rede toda e, logo em seguida, ela estava sendo operada e já dormiu, passou a noite operada, resolvida, uma coisa pequena até, que fácil de resolver, desde que seja atendida no começo. Isso é importante pensar. A pessoa tem algum problema, entra em contato. A gente não se incomoda de atender, não se incomoda de ter que alguém nos chamar e enfim, nos acionar para tentar a solução de alguma coisa mais significativa, embora a maioria das coisas sejam coisas menores. Equipe clínica e cirúrgica sob aviso permanente de 24 horas para os operados. Nós temos como acionar o grupo a qualquer momento. 2 telefones, um clínico cirúrgico e agora o WhatsApp, que é a novidade de assistência. Assistência administrativa disponível em horário comercial no WhatsApp 99821726. Esse é só em horário comercial. Os outros nossos são permanentes. E instrumentos de mídia, informação atualizados, assistência online, site Fale Conosco, grupo do Facebook, página do Facebook, canal de TV, YouTube, Instagram e a nossos contatos diretos, que são os que os pacientes têm em mãos. Isso aí são esses canais que eu terminei de citar. E o grande objetivo, informar os pacientes e familiares sobre a doença. É importante não só o paciente saber, né, e os familiares estarem aderidos a essa questão, estarem identificados com a situação e que essa situação precisa solução. E isso não só das questões que nós estávamos falando, de emergências e tudo, dos pacientes operados, mas um paciente que ainda não alcançou o seu tratamento, mas que entenda que a obesidade, complicações da obesidade, opções de tratamento, controle sobre a cirurgia da obesidade, benefícios e riscos. Nós lidamos com uma meia bege listrada. Nós lidamos com a parte clínica, nós lidamos com a parte intermediária de procedimentos como balão, como a gastroplastia endoscópica. Nós temos todos os recursos para tratamento e controle da obesidade. Esclarecer as dúvidas e promover os debates sobre o tema e enfim, ouvi-los e respondê-los. Para não só os pacientes, como os familiares também. Aproximar e compartilhar informações entre os pacientes e a equipe multidisciplinar, multiprofissional. Isso é importante, vocês se aproximarem de nós, vocês nos buscarem, vocês procurarem informação e estarem conectados com o grupo para nós podermos ajudar vocês e assessorar vocês. E revisar os fundamentos do sucesso. Ensinar como é que um obeso deve viver. E não é uma coisa de só obeso que vai para a operação. É em todo o sentido. É na obesidade como um todo. Nós vamos ver o que é isso daqui a pouco. Bom, quais são as causas? Bom, é múltipla. A causa tem a flora intestinal. Hoje em dia se sabe que isso funciona. Metabolismo das gorduras intestinais, sedentarismo, alteração psicológica, doenças, comer errado, enfim, cultura
gaúcho mesmo, aqui no sul, né? No inverno, nós gostamos de comer carne, gordura, carreteiro, enfim, é uma cultura de alimentação gorda. Né? Um roupão. Os alemães. Por favor, Ali no alguém que está banheiro. falando, feche o microfone para não interferir na apresentação. Muito obrigado. Enfim, e isso são as causas. Um dos fundamentos dessa situação todas começa aqui, na genética. Taxa metabólica basal. Onde é que se expressa a genética? É na queima calórica diária. Então, nós vamos falar sobre isso brevemente antes de aqui. Bom, e no fim das contas, simplificando a questão, ter o adequado balanço de calorias. Com tudo aquilo ali, naquele slide cheio de causas, se nós controlarmos a entrada das calorias no nosso corpo e isso relacionado ao que sai do nosso corpo, por exemplo, se eu queimo 1.500 calorias por dia, eu não posso comer mais do que isso. Se eu comer mais do que isso, eu estou engordando. Então, o que acontece se a pessoa come mais calorias do que queima? Ela vai guardar. E o corpo da gente não sabe pôr energia para fora. As calorias do alimento, elas não saem. Elas entram, são queimadas ou são guardadas. Então, para terem uma ideia da importância disso, para mim, comer 450 calorias, que é bastante, eu como um saquinho de 100 gramas de plastilina, fritinha, salgadinha, carboidrato puro, deliciosa, eu gosto. Mas eu como uma, duas, eu não como saquinho. Porque se eu comer o saquinho, entra em mim 450 calorias. E é 1/3 do meu metabolismo. Eu queimo 1.500 calorias. Tá? E para tirar isso, como é que eu faço? Ou eu vou fazer atividade física para tirar, e para fazer atividade física... Olha a função, vai ter que tirar a capa sempre. As calorias que eu vou gastar numa corrida de 1 hora numa esteira, elas vão ser menos do que as 450 do saquinho de plastilina. Eu vou gastar nessa hora 400 calorias. E em 2, 3 minutos eu comi as 450. Se eu como um cheeseburger, tá? Bem gostoso, triplo, etc., maionese, pão, frito e mais uma batatinha, eu vou comer 1.500 calorias. Eu, por exemplo, se como um cheeseburger, não posso mais comer durante o dia, porque é o máximo que eu gasto. Então, isto tem que estar na mente de todas as pessoas que pretendem controlar peso, independente de ter a ferramenta cirúrgica ou não. Isto talvez seja o slide mais importante dessa apresentação para controle de peso. E isso é o fundamento do controle de peso. Isso já está em regras do Ministério da Saúde, já está em regras internacionais, isso está bem claro a razão principal do aumento de peso. Bom, o que é obesidade grave? Para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Entendemos como é que acontece? Entendemos. Como é que nós vamos ver o que acontece tendo esse excesso de gordura e deixando isso acontecer? Nós vamos ter doença. E lembrando sempre que obesidade não é peso grande. Obesidade é aumento de gordura corporal. Se o peso é grande e aumentou a gordura, eu tenho obesidade. Se o peso é grande e só tenho músculo, eu não tenho obesidade. Então, isso tem que entender com muita clareza. Não é o peso em si que vai me dizer que eu sou obeso, mas o percentual de gordura que é a obesidade. E isso nós temos como medir. Tá? Nós temos como medir aqui, fitinha métrica, gordura visceral, gordura da barriga. É só medir isso aí. Para as mulheres é 80. Era antigamente 88, agora é 80, baixou a regra. Homens era 110, agora é 94. Então, homem com cintura abdominal mais de 94, mulher com mais de 80, tem obesidade dentro do corpo. Ok? E a cintura é medida na altura do umbigo. Então, isso tem que também ter a ideia bem clara como é que se mede cintura. Bom, o que causa a obesidade? Aí nós podemos ler isso aí, fotografar, ficar com isso guardadinho. Olha só, tudo isso aí é uma enorme quantidade de alterações, uma enorme quantidade de alterações geradas pela obesidade. A obesidade é mãe de todas essas aí. Então, se a pessoa está com 32 anos, 30 anos, 28, 26, 22, como eu recebi uma pessoa ontem no consultório, né, está com uma obesidade grande, ela tem só gordura no fígado, tem esteatose hepática, que é grave também. Mas é porque ela tem 22 anos. O que acontece?
ela, daqui a pouquinho, aos 30, 40, vai começar a aparecer tudo isso aí. Aí ela me contou a história do irmão dela, que tem 12 anos e já é diabético e tem colesterol alterado. Então, isso está na família, doença e obesidade. Ela me contou a história da família, todo mundo tem diabetes, tem hipertensão, tem gordura do fígado e tem doenças do colesterol. Então, isso está dentro da pessoa. Quanto mais tempo o obeso fica, mais fácil sair e aparecer isso aí. E é uma questão de tempo. Então, se não tem ainda, provavelmente vai ter. E isso é a obesidade como doença. Bom, eu já falei na cintura abdominal, que é um critério para identificar a obesidade. Então, cintura abdominal alta é obesidade, 80 para as mulheres e 94 para homens. 45 quilos acima do peso ideal, isso já é peso, mas também aponta para a obesidade. IMC acima de 40 é peso, está medindo só peso, também mostra, tem uma grande chance de ser obeso, embora nós temos indivíduos com 34, 36, 40 e pesados por músculo e não por obesidade, por gordura. Então, isso tem que deixar um parêntese aberto aí. Bom, IMC acima de 35 com doenças alteradas, colesterol, glicerídeos, esteatose, hipertensão, diabetes, enfim, são doenças que estão associadas à obesidade. Hoje são 23 doenças associadas à obesidade. Até a asma está associada à obesidade, cânceres, muitos estão associados à obesidade. E a fórmula mais comum é a do IMC, que é o peso dividido pela altura quadrada. Quando esse peso está, esse IMC está acima de 40 ou acima de 35, nós podemos considerar que a pessoa tem alterações de obesidade. Mas, como eu já disse, tem gente com esses IMCs que não são obesos. Então, qual é a menor medida? Nós vamos ver logo a seguir. Então, o IMC é o que mudou essa história. Não é mais IMC, e sim percentual de gordura e outras coisas que nós vamos ver. Então, mudou a medida da obesidade. Mudou em 2014. Tá? Então, isso é uma coisa que nós temos que entender bem. Isso aqui são as novas formas de medir. Tá? Isso aqui é uma máquina nova, aquela lá é uma máquina antiga. Essa máquina nova mede uma série de coisas e nós usamos todos que vêm constar conosco, se queixando, querendo uma solução para a obesidade, passam por essa medida. É o exame inicial e depois é o exame de acompanhamento ao longo da vida da pessoa, quando nós acompanhamos, é claro. Isso tem outras coisas que são medidas, e metabolismo basal é medido nessa máquina, percentual de gordura é medido nessa máquina, enfim. Nós temos uma série de medidas que a máquina fornece e que já situa a pessoa e o grau de obesidade que ela tem. Às vezes a pessoa tem 30, 32, 35 de IMC, bom, aí o outro tem 40, mas o 40 está mais obeso que o de 35? Não necessariamente. Eu tenho um homem de 40 de IMC, com percentual de gordura de 41, 42. É um percentual alto, dobro. Aí eu vejo uma mulher que tem 34, 35 de IMC, que tem 45, 50, às vezes 50, como eu recebi ontem, 52 de percentual de gordura. Então, 52% do corpo é gordura. Então, essa é mais obesa que aquele que era mais leve, né? Que era mais pesado. Então, estar leve ou pesado não significa nada exatamente estar obeso, mas percentual de mulher até 28, de homem até 20, acima disso nós estamos considerando obesidade. Bom, e tem dois tipos de pessoa, que nós já falamos no começo, agora está bem claro, né? Vai se tornando claro ao longo da apresentação, que tem dois tipos de pessoa. Né? Claro que isso não é assim, um para cá e um para lá. Tem branco mais perto do cinza, tem quase preto e tem preto. Então, extremos. Então, nessa faixa de padrões de taxa metabólica basal, nós encontramos um limite acima do qual a pessoa tem tendência à magreza e abaixo do qual a pessoa tem tendência à obesidade. Então, são os com metabolismo de magro e os com metabolismo de obeso. Isso não tem cura, a gente não vai mudar o metabolismo. Hoje eu gasto 1.500, amanhã eu vou gastar 2.500 e vou tomar uma pílula. Não existe isso. Ou então eu vou fazer um monte de exercício, ganhar 5 quilos de músculo, está ótimo, estou forte, aí vou aumentar
para 2.500. Não, se eu tenho 1.500, eu vou aumentar para 2.800, para 1.800, eu não vou aumentar para 2.500. Então, isso não existe, essa mudança diária de forma artificial. Eu tenho o meu metabolismo, nasço com aquela tendência e vou morrer com aquilo, inclusive com o metabolismo mais baixo. Bom, então todos temos um padrão genético, e isso é normal. Só que quem tem padrão genético baixo, queima calórica baixa, tem que comer menos calorias. Não quer dizer menos comida. Tá? Eu posso comer um monte de proteína e um pratão de salada sem azeite de oliva, estou comendo um monte de comida. Mas eu não vou comer um monte de carboidrato, um monte de gordura, porque o meu corpo não cabe isso. Né? Então, aí tem que entender com muita clareza que isso é controle de peso. Então, os que queimam mais calorias, 2.000 a 2.500 em média, tem gente que queima 3.000, 3.500, tendência à magreza. E os que queimam menos calorias que de 2.000 para baixo, tem a tendência à obesidade. E isso é uma tendência. Eu posso ter obesos com 2.000, queimando 2.500 calorias e posso ter magros queimando 1.100. Nós temos pessoas até no nosso grupo de trabalho que têm esse perfil. Como nós trabalhamos? Como é que vocês chegam, são recebidos e se dá continuidade ao atendimento de vocês? Bom, isso é um cronograma, é um fluxograma. A primeira consulta geralmente é uma triagem, geralmente é feita pelo cirurgião ou pela cirurgiã, temos uma cirurgiã no grupo. E o que acontece depois dessa triagem? Aí passa por uma avaliação clínica, nutricional, psicológica, psiquiátrica, dependendo da situação pela fisioterapia, dependendo da situação pela enfermagem. São as consultas, geralmente são 4 ou 5 consultas para concluir essa fase de avaliação. Aí nós temos uma reunião clínica, que hoje também é virtual, a gente discute os casos entre nós, para ver, então, para onde vai esse paciente. Tratamento clínico, algum outro tratamento alternativo, aí nós temos balão, nós temos tratamento com medicamentos, nós temos balão intragástrico, né? Nós temos tratamento com ligadura gástrica, endoscópica, e os tratamentos cirúrgicos, que é uma diversidade de cirurgias que nós temos disponíveis hoje. Faz o preparo final, que é uma ou 2 consultas, às vezes um pouquinho mais, mas só se precisa fazer alguma preparação especial, e vai para a internação, para a cirurgia, que é a fase E. E hoje nós estamos trabalhando, pessoa interna vem para o hospital no dia da cirurgia, com um teste de Covid negativo nas últimas 72 horas. Reforço isso, porque é muito importante na atualidade, nós não vamos operar ninguém contaminado por Covid, que isso é muito perigoso para o paciente, pode desencadear uma Covid grave, porque vai exigir da pessoa ter as suas reservas para recuperar da cirurgia e está lá sendo agredido pelo vírus. Então, operar contaminado é muito perigoso. As mulheres ainda em idade fértil, elas têm que vir com um teste, um HBG, beta-HCG negativo também. Nós não operamos gente grávida, as mulheres grávidas podem abortar, podem prejudicar o feto, podem até se prejudicar por serem operadas grávidas, então se evita a operação na gravidez durante o período que a pessoa pode estar, assim, ter ficado grávida uma semana depois, uma semana antes, e aí vai lá e opera, vai dar um problema sério. Então, beta-HCG negativo, Covid negativo, PCR, que é aquele do cotonete no nariz. Então, é fundamental entender isso. Então, aí vem no dia da operação, né, vem de manhã, interna, vai para o bloco cirúrgico, acorda na sala cirúrgica e passa na frente da porta do bloco para conversar com os familiares, ver que está tudo bem, enfim, vai para a sala de recuperação. Geralmente a gente deixa na sala de recuperação, alguns casos a gente manda para o andar, né? E na sala de recuperação termina de acordar, levanta, toma líquidos, vai no banheiro, caminha, senta na poltrona, dorme lá e no outro dia da manhã, ou dorme lá ou dorme no quarto, vai para casa. Assim, 99% das pessoas acontece isso. Um lá que outro tem que ficar mais um pouco no hospital, que é coisa rara. E depois começa o acompanhamento, que é a longo prazo toda a vida. Primeiro ano é mais frequente, depois no segundo ano já é menos frequente, e depois de um tempo em diante, isso passa a ser uma vez por ano, fazendo a avaliação completa. Aí a avaliação clínica, com exames, a avaliação nutricional, bioimpedância e a avaliação cirúrgica. Uma vez por ano é o suficiente um check-up anual, nós estamos bem, os pacientes bem controlados.
Qual é a diferença de quem faz isso de quem não faz? Quem faz isso, a tendência é ter a nutrição estável e o peso estável. Quem não faz, a tendência é reganhar peso e não estar depois. Por favor, feche o microfone. Alguém está compartilhando aí as suas coisas de casa e está interferindo na nossa apresentação. Muito obrigado e, por favor, mantenham os microfones fechados. A não ser que queiram falar, obviamente. Se quiserem falar, interromper, fiquem à vontade. Tá? Bom, e o que a gente vê no preparo? Aí, o que é o preparo? Eu fiz meus exames, está tudo pronto. Não é bem assim. Avaliação clínica, exames e consultas é um pedacinho. Avaliação nutricional é o outro pedaço maior. Avaliação emocional, buscando a serenidade de executar todo o processo, principalmente de controlar a alimentação no pós-operatório, controlar, às vezes a pessoa está compulsiva e opera, vai comer, depois explode o estômago, pode até morrer. Então, ter o lado emocional bem controladinho é segurança. E nós não abrimos mão disso. Não se opera as pessoas com as maiores alterações emocionais que existem, mas todas elas medicadas e controladas. Não é problema ter, o problema é não estar controlado. Tá? E o grande fator, ter a compreensão e adesão à mudança de hábito e entendendo que essa mudança é 80% do resultado. Então, não é assim, vou mudar de hábitos, vou, em vez de ir ao cinema, agora vou ver Netflix. E não é esse o hábito. O hábito é hábito alimentar. Os outros 20%, é atividade física, é comer proteína na quantidade correta, são uma série de detalhes, manter controle multidisciplinar. Isso são situações que têm que mudar e a pessoa aderindo a isso certamente vai ter sucesso. É importante entender isso, porque se não operar, daqui a pouco a pessoa está reganhando peso e está desnutrida. Isso acontece, a desnutrição, quando a pessoa não tem acompanhamento clínico por exames e nutricional, pode até morrer disso, e isso é real. Os desnutridos podem morrer. Então, a gente não pode abrir mão de controle e de reposições adequadas de suplementação vitamínica. Bom, fundamentos e ferramentas do tratamento e do controle. Isso é uma fase importante para entender, isso é fundamental para vocês terem sucesso. Reeducação alimentar, está ali em cima, 80% do resultado. Atividade física, uma parte importante, não é correr, fazer, não. É atividade física resistida, ou seja, musculação, com o devido controle alimentar para fazer atividade física. Qualquer que seja, é melhor não fazer a fazer da forma adequada, da forma inadequada. Então, atividade física tem que ser precedida da alimentação pré-treino e a alimentação pós-treino. Eu não tenho atividade física na academia, só ando de bicicleta, ando 1 hora por dia. Também é atividade física. Tem que comer antes, energia para gastar, e comer proteína depois, que é o resgate que a gente chama para ter o corpo bem-sucedido e, eventualmente, até ganhar músculo. Então, isso é mudar de hábito. Isso é o fundamento da mudança de hábito. Tá? Enfim, temos que entender, o paciente tem que entender e tem que assumir essa postura de compromisso com essa questão. Senão, não vai. É melhor até nem operar. Tá? E toda a equipe multidisciplinar é ferramenta também. Então, ferramenta é psiquiatra, endocrinologista, psicóloga, nutricionista, atividade física, musculação, medicamentos, balão intragástrico e até a gastroplastia endoscópica e as cirurgias bariátricas de modo geral. O principal que nós usamos é o bypass, mas se usa todas as que existem. Fundamentos e ferramentas. Fundamento é em cima, ali os 3. Ferramenta é embaixo. Tudo ali é ferramenta. Nós, inclusive, somos ferramenta de controle e cuidado para a manutenção do sucesso. Como isso funciona? O que é a tal mudança fundamentalmente? Educação alimentar, o que e como comer. Isto é a maioria. Atividade física, musculação, atividade de força, comer proteína adequadamente, controle psicológico e emocional, manter a pessoa serena, tá? O emocional sereno, assumir o próprio controle, manter balanço calórico, o que não pode ter energia maior que entra do que sai. Então, tem que estar bem igualzinho isso aqui. Isso aí é matemática, é contar. Contar calorias que entram, calorias que saem. É fundamentalmente a taxa metabólica basal, que é medida na bioimpedância. Aqui entra a comida, de todo tipo. Não voltar aos hábitos antigos. Quer dizer, a pessoa comia assim, 50% do prato era carboidrato, massa, arroz.
batata, aipim, etc. Aí se propõe um novo prato, que é 50% de proteína. Esse carboidrato, que era 50%, passa a ser um sexto só, um pedacinho só no fim. Depois entra verde, depois grãos, frutas, legumes, e no fim só carboidrato. Isso é o prato novo, o prato do novo hábito. O prato do hábito antigo era o prato que tem a maioria de calorias, que é carboidratos e gorduras. Tá bom, ok. Eu arrumei isso aí, a pessoa entendeu, faz no primeiro ano, faz no segundo, está indo tudo bem. Aí no terceiro, não, mas agora eu tô bem, meu peso está ótimo. Por que eu vou continuar fazendo isso? Eu vou fazer o que eu fazia antes. Mais um ano para frente, voltou 20, 30 quilos facilmente. Então, isto é para toda a vida, a mudança de hábito. É o hábito adaptado à pessoa. É a gente ver como é que é a pessoa e adapta o hábito alimentar fundamentalmente àquela pessoa com aquela taxa calórica. Cada um tem a sua. Não é assim um papelzinho que a pessoa dá e é tudo igual para todo mundo. Não é. Cada um tem o seu diferencial. Não voltar a hábitos antigos, manter controle multidisciplinar. E se a cirurgia está dando errada, bom, se tem algum problema, a gente vai lá e corrige, né? Então, a cirurgia certa é a melhor escolha. Mas se às vezes a escolha não foi tão boa, às vezes outras pessoas operam com opções que não são entre 10 para a pessoa, ou a gente mesmo, às vezes, escolhe uma cirurgia, bom, aquela ideal, daqui a pouco a pessoa apresenta um problema com a cirurgia, temos que mudar. A gente faz isso, tá? A gente corrige. Mas isso, do todo o processo, é uma parcela pequena. Eu diria que é 1/10 parte. Como está ali no número 10, é 1/10 parte. Quando há defeito, a gente corrige. Bom, essa aí é a pirâmide alimentar dos magros, que são aqueles que têm taxa calórica basal grande. Então, vê que a energia é a maioria e os alimentos formadores do corpo, cuja base é a proteína, é a minoria. Já essa é a pirâmide basal para quem tem tendência a engordar. Então, taxas calóricas basais baixas. Que em cima, a energia vai para cima, é pouquinho. E os alimentos formadores de corpo, que são proteínas, vitaminas e sais minerais, eles são a base. Então, você tem que comer mais isso. É aquele prato que eu falei. Tá? E aí, a mudança de hábito alimentar é 80% da mudança. Como foi dito no começo, isso não tem saída. Ou muda o hábito alimentar ou não dá resultado. Aqui é um esquema para entender o que é de um lado, o que é do outro. O que é vermelho são alimentos de alto valor calórico e os azuis, os verdes, são os alimentos de menor valor calórico. E proteína pura não engorda, não se preocupe. Não tem no corpo coisa que faça transformar proteína em gordura. Agora, todo tipo de energia que entra vai se transformar em gordura. Bom, e o como comer? Porque lá falamos lá em cima, naquele primeiro item, os 8 itens fundamentais que são os itens de controle, né? O como comer. Então, se não for bem mastigado, 30, 40 vezes, não entra. Simplesmente não entra. A cirurgia cria um sistema de restrição que não entra. Se não for devagar, também não entra. E se não for pouco, não cabe, não adianta. E comer pouco, nós temos necessariamente que comer mais vezes para manter um padrão nutricional adequado. Aqui está um exemplo das vezes, quantas vezes se come. Então, de 5 a 6 vezes, e esse exemplo tem proteína em todas as vezes. Proteína sacetógeno sacia mais, 3 horas de saciedade. Qualquer coisa, carboidrato, tem 1 hora de energia, de saciedade. A própria fruta, que é boa, tem 1 hora de saciedade. Então, proteína tem saciedade e proteína dá uma condição nutricional muito boa para a pessoa. Aqui o exemplo de atividades físicas, são várias, a maioria delas é musculação. Eu gosto de correr, tá bom. É para te divertir ou para competir, tá bom. Come bastante energia antes da corrida e come proteína na volta. Um jogador de futebol come 3.500 calorias para correr 90 minutos. Tá? 3.500 calorias é um monte de energia. Qualquer um de nós aqui engorda com 3.500 calorias, mas eles correm 90 minutos sem parar. Né? Então, é para isso. O nadador chega a comer 6.000 calorias para competir um dia inteiro. O corredor come calorias de tempos em tempos durante o período da corrida. Então, tem que comer antes energia e depois proteínas. E aí são os mecanismos. O que é o mecanismo da operação? Restrição, aquilo que eu falei já.
como comer, bem mastigado, pouco, e de 3 em 3 horas. A parte hormonal, essa parte aqui que se chama incretínica, tecnicamente, cientificamente, é a parte que mexe nos hormônios do tubo digestivo. Tá? E depois a parte da desabsorção exige o uso de vitamina. Então, tem cirurgias que têm só restrição, tem cirurgias que têm restrição e hormônios, e tem cirurgias que têm restrição, hormônios e desabsorção. As mais completas são as que têm os 3 mecanismos. Aí entra sleeve, entra bypass, entra banda, entra tudo que se tem de recursos, e cada uma delas tem a sua qualificação como mecanismo. E que cabe ao paciente, o paciente, eu quero fazer uma banda, porque uma amiga minha fez há uns anos atrás, está muito bem. Bom, espera um pouquinho, vamos ver se é para ti, né? Porque a banda, por exemplo, só restringe a entrada de alimentos, não tem nenhuma modificação hormonal. Uma pessoa é diabética, então não dá para ser banda, né? Tem que ser alguma coisa que mexa em hormônios que vão melhorar o diabetes, como está ali escrito, o GLP-1 e o GI. Então, tem que ver que tipo de situação nós estamos lidando, que tipo de pessoa nós estamos avaliando, para então entender que tipo de coisa é melhor para aquela pessoa. Nosso papel é avaliar e indicar. O papel do paciente é entender, aceitar ou não. Tá? Tem se discutido as técnicas, claro que se discute, mas assim, nós temos que ter um fundamento na indicação, que é a indicação correta para aquele tipo de pessoa, com aquelas alterações que ela tem. Bom, quais são os critérios? IMC, no começo aí ainda nós lidamos com IMC na indicação, a duração de obesidade pelo menos por 5 anos, tratamentos que falham 2 anos, eu tenho o IMC acima de 50, é uma indicação que não se discute mais, ter diabetes com IMC de 30 a 31 é uma coisa que já está inserida nas possibilidades, avaliação multiprofissional, isso é importantíssimo, risco cirúrgico aceitável, às vezes nós temos um risco para a pessoa ter uma doença cardíaca grave, nós temos um paciente que nós vamos operar agora que tem um aneurisma, que não é cirúrgico, é um risco grande, mas ele tem diabetes, alteração de colesterol, ele tem alteração de hipertensão, ele tem apneia do sono, ele tem toda uma quantidade de doenças, ele vai ter que ser operado, apesar do risco mais alto. Nós sempre procuramos normalizar as coisas que estão alteradas, assim, torná-las mais controladas, para depois poder operar, exatamente para diminuir os riscos cirúrgicos, que, apesar de não serem grandes, quanto mais doença descompensada, mais risco tem. Enfim. Absolutas contraindicações, absolutas e relativas. A idade, bulimia, uma alteração psiquiátrica grave, mas isso também tem controle. A idade é uma questão sempre discutida, mas fundamentalmente é 18 a 65 anos que se indica. Mas operamos gente de 72, operamos gente de 14, 16, depende da situação, as indicações se adequam. A parte o paciente com crises psicóticas tem que estar controlado, tem que tomar remédio, tem que estar com essa questão controlada. Comportamento suicida também, nós temos que ver que tipo de situação agora. Eu tenho uma paciente que eu recebi recentemente que já tem 2 tentativas de suicídio no passado, né? E que nós estamos avaliando como fazer para operá-la. Ela é uma doente grave, um IMC alto, nós temos que ajudar ela nesse sentido, então estamos tentando, está com tudo estável, se está tudo estável, nós vamos em frente. Uso de drogas, alcoolismo, são coisas que são evitadas, operar pessoas com isso ativo. Agora, se a pessoa está sem uso de drogas e sem uso de álcool, embora tenha essa adição, a gente pode fazer, inclusive. Condição emocional inadequada, que eu falei antes, estudo tem a condição emocional quando está inadequada ou incontrolada, a gente não pode fazer, a gente tem que controlar primeiro. Condição clínica adequada, que eu já te falei do risco, até o exemplo que nós demos. Desajustes familiares, a pessoa tem uma família que é uma bagunça, ela não vai conseguir se organizar dentro dessa família. Então, nós temos que ajudar até a parte familiar, chamar os familiares, conversar, até oferecer tratamento, enfim. Falta de compreensão de doenças e dos controles, que é o fundamento mais importante, e falta de adesão ao tratamento a longo prazo, toda a vida. Isto é uma coisa que pode dizer assim, não vai ser bem sucedido. Às vezes a pessoa tem muita doença, mesmo assim a gente faz, porque é uma questão para discutir depois. Situações especiais como o paciente tendo indicação, isso acontece seguido, e não está pronto. Então a gente, às vezes, tem que postergar, tem que melhorar as condições acima, todas elas, para a pessoa estar pronta e em diante e operar. Bom, onde é que a gente mexe, a cirurgia mexe? Mexe no tubo digestivo por inteiro.
mexe aqui no estômago, mexe no intestino, ou nos dois. É onde a gente mexe para fazer as modificações necessárias para controle de peso do ponto de vista de ferramenta, não de mudança de hábito. Quem faz a mudança de hábito é a pessoa com a nossa ajuda. Sim, nós, no fim, vamos responder as perguntas de todo mundo, como o doutor Felipe ali falou já. Bom, voltando então, é aí que nós mexemos, e pode ser por método videolaparoscópico, que é a maioria, inclusive os SUS agora, a maioria deles estão fazendo por vídeo. Tá? E por método aberto, que é com um corte na barriga. Essa aqui é aberta, essa aqui é a laparoscópica. Tem um vídeo aqui, que eu estou vendo a hora já, nós estamos quase 11 horas, eu não vou tocar. Mas essa reunião vai ficar gravada e ela vai poder ser vista, e depois, se alguém quiser ver o vídeo, me peça que eu mando. Tá? Não é problema. E as técnicas mais frequentes, essa aqui é a do sleeve, que é a manga gástrica, é a técnica mais nova, e essa aqui é o bypass, que é uma técnica mais antiga, que é a mais poderosa em termos de uso de mecanismos daqueles 3 que nós falamos. O sleeve tem 2 e o bypass tem 3. Tá? O sleeve é irreversível, tira um pedaço e não volta mais, e o bypass é reversível e tem todos os mecanismos ativos. O sleeve tem refluxo, no médio e longo prazo as pessoas, quase 80% vêm a ter refluxo, algumas têm alterações já pré-câncer, isso no longo prazo é isso que acontece, tanto é que quem faz sleeve tem que fazer controle endoscópico todos os anos, tá? Para se aparecer alguma alteração significativa, aí nós temos que transformar o sleeve em bypass, e isso é possível, agora mesmo tem uma, chegou esse mês, que vai transformar, por ter reganho de peso, condição, resultado inefetivo, enfim, tem refluxo também, tem candidíase, tem uma série de coisas que estão afetando relativas ao sleeve. O sleeve não precisa de tanta reposição vitamínica, embora precise, e as reversíveis, que tem todos os mecanismos, tem vários tipos de bypass, hoje nós temos uns 6 tipos de bypass, resolve o refluxo e também necessita de reposição vitamínica maior do que o sleeve. Tem outras técnicas que ainda não são aprovadas no Brasil, que está se estudando, talvez em breve se tenha disponível, o mid-gastric bypass e outras tantas aí que vêm vindo. Tem a gastroplastia endoscópica, que é um mecanismo cirúrgico também, só que por endoscopia, que nós temos disponíveis atualmente, através do Dr. Sander, que é um gastroenterologista associado ao nosso grupo, endoscopista, e que faz a gastroplastia endoscópica. Bom, os mecanismos de ação, como já disse, são esses aí. Aqui é um bypass desenhado, mostrando todos os mecanismos. O comer aquele pouco, devagarinho, bem mastigado, em 3 horas, é o mecanismo de restrição ativo. O bypass é um dos que tem esse mecanismo bem poderoso. A banda tem mais do que ele, o gastroplastia endoscópica tem também, enfim, e o sleeve tem esse mecanismo também, do outro jeito. Às vezes o sleeve no começo seja mais poderoso, até porque ele tem uma câmara de pressão dentro do estômago remanescente, que se tirou o resto, então ele pressiona muito, e aí também dá o refluxo por causa disso. Parte hormonal, aquelas principais que já foram citadas, e a parte de absorção tem uma série de vitaminas aqui citadas, que mais ou menos elas têm que ser repostas periodicamente, e algumas, eventualmente, mediante verificações. E isso aí tem ligação muito grande com o tamanho do intestino. Quanto maior, nós vamos ter menos absorção. Tem pacientes que hoje, com 20 anos de operados, não fizeram reposição de B12, até hoje tem B12 normal, só comendo, porque tem um intestino muito grande, intestino de 12 metros. E de intestino curto desabsorve mais, e isso é individual. Inclusive, a medida disso é muito difícil de fazer, hoje em dia não se encontrou uma medida que possa ser padrão para nós usarmos ela. A gente faz medidas empíricas, mas isso não se alcançou uma eficácia nessa mensuração até hoje. Bom, aqui nós temos, então, o bypass, que é uma animação. Todos podem ver o tipo de coisa que nós estamos falando. Essa é a separação do estômago em 2 partes. Parte pequenininha ali, que recebe a comida, que esse é o funilzinho, e a parte do desvio que vai gerar os hormônios. A parte do desvio do estômago fica a fome ausente. A pessoa acorda com fome 0.
E isso dura bastante tempo e algumas das pessoas nunca mais têm a fome original. E a parte do desvio levando o intestino aqui em cima é que gera os outros hormônios. Alguns mexem no diabetes, outros no centro térmico, outros na saciedade, e assim vai. É uma mexida de, hoje, 21 hormônios desse tipo, que são as incretinas, que se sabe que se mexe. Por um lado, então, vem a comida, e por outro lado, vem o suco digestivo, que continua todo ele funcionando aqui. Esse estômago não fica inativo, ele fica produzindo suco digestivo e passando para baixo e misturando a comida aqui embaixo. Então, isso é o bypass. Como eu disse, isso hoje é feito por laparoscopia na sua maciça maioria das vezes. Aqui nós temos o sleeve. The sleeve gastrectomy. Aqui é eu tirei o áudio, mas assim, vendo como é o sleeve, então, como eu falei anteriormente e mostrei na figurinha, o sleeve é uma retirada de estômago, é uma gastrectomia. Se tira uma grande porção do estômago, 2/3 dele, e isso faz com que, então, a pessoa coma menos quantidade. A fome também no sleeve ela fica reduzida ou abolida. E o esvaziamento rápido, que é o que vai ser mostrado na técnica aqui, por exemplo, aqui vem a comida, ó, ela vem para cá, vai para cá, essa parte empurra adiante e essa parte devolve o estômago, então a comida fica sendo misturada aqui dentro. Quando se corta, como vai mostrar aqui agora, quando se corta essa parte aqui toda, a parte da descompressão, ou seja, a câmara de misturação do estômago fica abolida e as secreções digestivas ficam diminuídas. E aí o que acontece? Quando a comida desce para cá, vai aparecer agora. Lá vem a comida, lá de cima, pela boca. Essa parte comprime e essa não tem mais descompressão. E aí volta para cá. Isto é o mecanismo do refluxo do sleeve. E como isso aqui desce muito rápido, a desabsorção se dá pela descida rápida, diferente do bypass se dá pelo desvio. Então, isto é o sleeve, aquele outro é o bypass. São as principais, né? Bom, o que nós temos de ver a nossa comida, depois de feita até bom, o que nós vamos comer? Aqui são 2 pratos cheios, com uma sobremesinha pequenininha, né? Tação aqui, uma bela Coca-Cola, light não, né? Normal. Bom, quando passa para o operado, começa aqui, ó, bem pouquinho, aguinha, poucos ml, 30 ml de meia hora, olhinho pequeno. Quando vai para o prato, é um pratinho desses aqui, sobremesa, e olha lá o prato real. Em relação ao prato grande, aquele lá, está aqui o real. É pouca coisa. Começando sempre para a proteína, indo para verdes, legumes, frutas e grãos, feijão principalmente, lentilha, etc. E terminando lá com o carboidrato, que é o arrozinho, um pouquinho, a massinha, mas é sempre a menor quantidade do prato. É 1/6, como eu disse anteriormente, que eu mostrei o prato. Bom, isto aqui é aquilo que nós vimos anteriormente, desculpe. Aqui é a proteína, 50%. Em segundo lugar, vai tudo isso aqui. E em terceiro, o carboidrato, que é menos de 20%. Chega a 15%, se nós formos aí o prato. E sempre primeiro esse aqui, depois esse aqui, e se sobrar lugar, aquele lá. Isso é o prato operado, com qualquer técnica. Isso é o prato para controle de peso. E isso aqui, tudo tem que caber na taxa metabólica basal do indivíduo. Não é só o prato bem distribuído. Se eu comer o prato bem distribuído e comer 2 desses, bom, não adianta, eu vou engordar. Se eu tenho taxa baixa, eu vou engordar. Então, isso tem que estar bem claro na cabeça das pessoas. Isso aqui é uma projeção de perda de peso. É uma curva que ela chega em um ano a 70, 65, 80, 85, 90. É uma variável. A média do emagrecimento do primeiro ano é 80%. Mas tem gente que fica em 70, tem gente que fica em 90, tem gente que fica em 100, tem gente que fica em 60. Tendo perdido peso acima de 50% de excesso, sempre é do excesso, o percentual é do excesso, nós temos sucesso. Mas a gente quer sempre mais, a gente quer 80%, que é a média boa, e com isso a pessoa tem um perfil bem bom de peso no fim do ano. No fim de um ano, isso pode levar até 1 ano e meio, 2 anos, às vezes as pessoas emagrecem mais lentamente, e sempre pensando que dessa gordura toda de excesso, aquele que nós falamos lá atrás, quem tem que sair é a gordura visceral. A gordura visceral tem que ser a que tem que sair. O que sobrar na gordura periférica, abaixo da pele, não é problema. O que é problema é a gordura de dentro da barriga. E isto
é o que nós tiramos. Hoje, as nossas bioimpedâncias mostram essa gordura visceral, que geralmente vem em 250, 200, 300 alguns, né? A média é 200, 250, tá? E que tem que ficar em 100 no fim da conta. Então, isso é o grosso grandial, para você entender, porque é ali que mora a doença. Mora a doença dentro da gordura da barriga. Bom, o que é a transformação de corpo prevista, então, não do IMC? Nós mostramos o DMC, agora vamos mostrar a real, a que nós desejamos. De 10 a 20% de gordura no corpo com 28 quilos de músculo, um homem médio de 1,65 m, 70, e aqui é uma mulher média, que é 18 a 28% de gordura, com 1,60 m, 1,65 m, tem muitas que vêm com 1,55 m, então isso é uma média, né? 22 quilos de músculo. Tá? Então, ter pouco músculo também é ruim. Ter grande percentual de gordura é péssimo. Então, nós queremos musculatura boa e percentual de gordura bom. Isso, aí entra a alimentação, a nutrição e a atividade física correta. Tá? Então, como é alcançado? Comida certa, muita proteína, atividade física correta, musculação, força e carboidratos antes, proteína depois. Isso para a atividade física, não é para prato de comida, né? Prato de comida é proteína antes. Então, para atividade física, carboidrato ou energia para gastar, proteína depois de resgate, e isso a operação não faz, quem faz é o paciente. A gente orienta, explica, mas quem faz é o paciente. Aqui são 2 exemplos. Essa aqui é uma paciente minha, que eu operei há quase 20 anos atrás, é um exemplo nosso, que é um dos primeiros pacientes, e está lá, muito bem, obrigado, aquela ali, essa foto aqui, quando ela concorreu ao bebê, não sei que número lá, e aqui é como ela é antes. Tá? E aqui é um sujeito que muita gente conhece, é o Mike Tyson, foi um campeão mundial de peso pesado, que tinha 5% de gordura no corpo, tinha menos que deveria, e 42 de MC. Então, ele não era obeso, né? Não tinha que operar por obesidade. Essa aqui, 35% de gordura no corpo, ela estava obesa. Então, são exemplos claros que demonstram como é que funcionam os números que a gente estava discutindo. Bom, para que a gente faz isso tudo? Para emagrecer? Não, para mudar o corpo. E controlar, principalmente, qual é o nosso grande alvo? É a doença. Então, diabetes, hipertensão, apneia, colesterol, triglicerídeos, dores articulares, entre outros. Isto, na maioria das vezes, ficam curadas, entre aspas, remissas, que é esse o alvo, remissão, e pode até voltar no futuro se a pessoa reengorda, e outras ficam controladas com menor de medicamento. Então, o alvo sempre é melhorar a pessoa. Ou deixá-la sem nada. Tem pessoas que vêm para o hospital usando remédio para diabetes, hipertensão, etc., saem sem nada com os níveis já praticamente resolvidos, se não é no primeiro dia, na primeira semana ou no primeiro mês. Então, isto é algo que acontece de verdade. Né? Então, isso aqui é o que está se falando da cirurgia de diabetes para IMCs entre 30 e 35. Hoje se tem a cirurgia de diabetes no Brasil aprovada pelo Conselho Federal. Aqui é um exemplo de solução de problemas. Nível de solução de pressão arterial 76%, resolução diabetes 88%, apneia do sono 97%, alteração de colesterol 80%, doença hepática, que é a gordura no fígado, 81%. Então, veja só, às vezes a redução de peso, a melhora do peso é inferior à melhora das doenças. E aí nós vemos bem claro que isso é melhor para a doença do que para peso. Aí riscos, todo mundo pergunta sobre risco. Aí o risco. Bom, o risco cirúrgico, ele é a média de 1%. Nós trabalhamos com 0,2% hoje em dia. Nós temos um risco bem mais baixo devido a esses controles do Centro de Excelência. Nós cada vez mais descemos e baixamos isso. Com 4 certificações que nós temos, bom, cada vez que eles vêm certificar, eles querem um risco menor. Né? Então, a gente começou lá em 0,6%, estamos em 0,2%. Mas sempre se teve risco menor que 1%. E das complicações cirúrgicas, começamos lá atrás com 10, 22 anos atrás, e hoje nós estamos com 1, que é um risco bem bom. E como descrevi que o Dr. Wellington operou ontem, é uma suboclusão intestinal, vai lá, resolve, tá tudo bem entre elas. Né? E o risco de continuar obeso. Hoje nós giramos em torno de 4,5% o risco de obesidade, diabetes, hipertensão, risco de morrer de acidente cardiovascular e o diabetes de ir morrendo aos poucos, como todo mundo sabe. E o risco de complicações por doenças que se estabelecem a partir da obesidade chega a 30%. É um risco alto. Aí vai para transplante, aí vai para uma série de coisas. Bom, complicações possíveis.
complicações da cirurgia, o comer errado também, vômitos de desidratação, infecções da operação também cirurgia, infecção respiratória, a fisioterapia combate, por isso que a fisioterapia é muito importante, que o fisioterapeuta dá orientação de como respirar, como ter atividade. Então, é uma situação que hoje é se necessária só, não é obrigatória ter avaliação fisioterápica, mas quem tem a avaliação fisioterápica correta tem um melhor resultado no pós-operatório, isso é fundamental entender. Tá? Que é importante, claro que é. Cirurgia fístulas, tá? Que isso é o 02, aquele, né? Hernia incisional é da cirurgia, isso das cirurgias abertas, para cada vez menos tem. Embolia pulmonar é não caminhar, não tomar os remédios profiláticos, a injeçãozinha de heparina no pós-operatório. Caminhar é a grande solução, então não é obrigatório ter isso, né? Hemorragia de sangramentos é da proteção da heparina, que protege da embolia, e quando tem alguma hemorragia devida à heparina, se suspende a heparina e está resolvido. Então, não são coisas que são impossíveis de resolver e está dentro da história é que nem viajar. Bom, viajar de carro, eu posso furar pneu, ok. Eu tenho que aprender, eu tenho que saber trocar. Se eu sei trocar, não é problema. Tem furo de pneu, vai lá, eu troco. E aí são coisas que se comparam. Efeitos colaterais que não são complicações, os vômitos, que é o trancamento. O que é o trancamento? É não ter mastigado ou comer muito rápido ou não é pouco, né? Então, é o hábito que faz esse efeito lá colateral. Todo mundo tem? Não. Tem gente que nunca teve e nunca vai ter. E tem gente que tem toda a vida aí, porque nunca aprendeu a comer direito. Falta de vitaminas, isso é um problema. Tem que fazer reposição antianímica, eu já falei antes que pode morrer de hipovitaminose, tem chance disso. Queda de cabelo, eu vou perder o meu cabelo. Não, ninguém vai perder se fizer a reposição correta. É só ter a reposição correta, essa queda e geralmente ocorre em todo sexto mês, passa por isso, chega um ano, já não tem mais, o cabelo está todo de volta e não há problema. Isso é uma coisa eventual, não é para todos, mas ela é, quando acontece, reversível. Cálculos na vesícula, 30% das pessoas têm cálculos, aí, dependendo do tipo do cálculo, tem que ir lá e tirar a vesícula, senão a gente até hoje temos remédios que são aplicados e dissolvem os calculinhos, o barro biliar, e se resolve sem tirar a vesícula. Desnutrição, como já disse aqui em cima, é uma coisa que depende do controle de vitaminas, e hipoglicemia é o comer errado. Isso geralmente é tardio. O dumping e a hipoglicemia o dumping é mais precoce e a hipoglicemia é tardia. O dumping é porque tu comeu coisa com mais gordura, coisa com mais açúcar, dá um esvaziamento rápido, isso é muito desagradável. E o comer errado, né, é o que depende, é o que faz o dumping e a hipoglicemia. O que é comer errado? Muito açúcar e muito carboidrato branco. E muita gordura. Dá um dos dois. É difícil diferenciar um do outro, mas a hipoglicemia geralmente é tardia, o dumping é mais precoce. Então, isso, se ocorre essa reação adversa, que é uma coisa desagradável, tem que entrar em contato e procurar a solução conosco, que a gente vai dar a solução. Bom, então, resumindo de tudo que nós falamos, o fundamento é ter o controle multidisciplinar, é um compromisso do paciente toda a vida, 12 em 12 meses, após 2 anos, enfim, isso é fundamental, isso vai nos dar segurança de ter o paciente bem assessorado e com um resultado bom. Peso estável, bom e nutrição boa. Isso é o resultado. O tratamento depende de um rigoroso acompanhamento pós-operatório. Infelizmente, muitos pacientes abandonam as consultas e podem correr sérios riscos para a sua saúde e voltar com 20, 30 quilos reganhados depois, né? A gente pega tudo, se acontece isso, a pessoa volta, né? A gente pega isso, vai lá, ajuda com a psicóloga, com o psiquiatra, com a nutricionista, e ela pode voltar a ter o controle do peso, desde que volte aos hábitos adequados e não fique nos hábitos antigos. Então, lembrar sempre que isso é necessário para manter peso e nutrição e que nós mudamos o corpo. As cirurgias, qualquer uma, muda o corpo. E isso tem que ser controlado, porque a pessoa não funciona mais como antes. Funciona de uma forma nova e nós conhecemos muito bem e podemos ajudar. E essa tal de obesidade não tem cura, é uma coisa genética de padrão, que é a tendência a engordar e tem que ajustar a hábito alimentar e atividade física, senão não tem solução. E o acompanhamento é permanente, toda vez. O que se revisa e o que se propõe? Então, isso aí tem uma rotina, que está ali a lista das coisas que se faz, exames, etc. Como eu disse, vai ficar gravado, vocês vão lá e veem de novo isso, e bioimpedância uma vez por ano.
Isso é uma coisa que quem faz a revisão dos exames é o pessoal da equipe clínica, e quem faz a revisão nutricional é o pessoal da equipe de nutrição, e nós, os cirurgiões, revisam a cirurgia e vem a bioimpedância para avaliar como é que está indo o corpo. Então, revisão toda a vida, está lá o que vai se... E a suplementação, está aí a base, a suplementação básica, alguns são permanentes e outros são conforme exame. Né? Bebida alcoólica deve ser abolida ou minimizada, nos primeiros 2 anos abolida. Depois disso a gente negocia, mas em princípio álcool não. Álcool vai agredir o fígado, com as operações o fígado fica desprotegido, o álcool pode levar para uma cirrose assim, de forma muito mais rápida do que levaria se a pessoa não tivesse nada. Então, atividade física de força é indispensável, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, ou então botar o cotidiano nessas atividades. Também é uma situação bem adequada. E a alimentação sempre está relacionada à taxa metabólica básica. Isso aqui, a reunião é para isso, e aqui eu botei a data, está atrasada essa data, vai ser no mês 6, agora no último sábado do mês 6, desculpe aqui o lapso da data. Isso vai ser publicado nas nossas mídias. Perguntas e dúvidas, por favor, se manifestem. Silêncio, né? Bom dia, doutor Motim. Bom dia. Tem alguns questionamentos, acho que no nosso chat aqui. Deixa eu lhe Vai ajudar. me passando aí, Alessandra, se tu está vendo. Claro. Então, houve um questionamento sobre, pela emergência, se ocorre alguma, acho que, intervenção cirúrgica via emergência, se é feita através de vídeo ou se é uma cirurgia aberta. Geralmente é vídeo. Foi a Carla que perguntou. Como é que foi a cirurgia que tu fez ontem, Wellington, se tu está aí ainda? Foi vídeo, professor. Foi vídeo, né? Então, geralmente é vídeo. Mesmo a cirurgia tendo feito uma cirurgia, a pessoa tendo feito uma cirurgia aberta anteriormente, a gente faz por vídeo. É relativamente fácil, né? Não é? Para os cirurgiões treinados que dominam o processo, não há dúvida que é por vídeo. Outro questionamento que veio aqui foi colocada a questão do tabagismo, né? Pois é. A gente propõe sempre que haja uma suspensão de tabagismo nos 30 dias anteriores. Há, às vezes, necessidade para uma suspensão maior, mas, assim, o que acontece com o fumo? Para entender por que a gente é tão enfático em suspender o tabagismo. Quando a pessoa está fumando aí, pelo menos uma média de 10 cigarros por dia, se a pessoa fuma um cigarro dia sim, dia não, ou uma vez por semana, não faz diferença nenhuma. Mas se a pessoa tem um fumo regular na vida, ela tem 20% das glóbulos vermelhos do sangue que deveriam estar carregando oxigênio, estão carregando gás carbônico. O que acontece com isso? A cicatrização vai se dar ruim. A pessoa vai ter uma má cicatrização reduzida. O que vai acontecer? Aumento de fístula. Quem é que quer que as pessoas tenham fístula? Ninguém, porque fístula é uma coisa que pode matar. Então, a questão da ausência do fumo é fundamental para a pessoa ter um bom resultado na operação, né? A parte técnica, né? Se a pessoa depois vai voltar a fumar, bom, azar, né? Vai ter o prejuízo do pulmão, mas para a cirurgia é fundamental ter o fumo suspenso por um período razoável. Outro questionamento aqui, doutor Motim, é em relação aos pacientes que têm hipotireoidismo, né? Foi questionado se isso tem cura ou não. E se o emagrecimento acaba sendo mais lento em função disso? A Tati que perguntou. Não, acho que não tem nenhuma das nossas endocrinologistas, ou o Leonardo Barbi, que é o nosso endocrinologista, acho que não, então eu vou responder. Na verdade, o hipotireoidismo é uma doença de tireoide, ela não tem relação com a obesidade. O hipotireoidismo descompensado, ele aumenta a água das pessoas, aumenta edema, ele não aumenta a gordura, que aumenta a massa é comida. Tá? Hipotireoidismo aumenta a água. Então, se a pessoa está controladinha com o hipotireoidismo controlado, não tem problema nenhum. Por isso que tem que passar pelos nossos endócrinos, são 6 hoje. Endocrinologistas tem mais endocrinologistas que quase cirurgiões são quase a mesma coisa. Mas, então, passa por lá, eles controlam, fazem reposição dos hormônios e está resolvido. E isto aí não tem cura.
Isso vai acompanhar a pessoa. Se a pessoa desenvolveu hipotireoidismo, ela não vai reverter isso. Posso ir lhe questionando aqui? Vai, tranquilo. Tá. Outra pergunta por parte da Patrícia é se a medicação para pedra na vesícula normalmente funciona. 60% funciona. Quando tem, não pedra, quando tem barro biliar, micocálculos, então se usa o Ursacol, que é o nome genérico dessa medicação, geralmente os nossos gastroenterologistas que providenciam isso, a doutora Miriam, o doutor Michael, o doutor Lucas. Bom, então o que acontece? Usa o remédio durante 3 meses, faz nova ecografia. Se desapareceu, está resolvido. Isso acontece em torno do 6º mês, que é o período mais crítico para aparecerem as pedrinhas. Agora, se é pedra formada de meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, pedra feita já não tem solução. Não vai ser o medicamento que vai resolver. Aí tem que, se a pessoa tem sintomas, a gente retira a vesícula. Tá? Se a pessoa não tem sintomas, a gente deixa para retirar depois. Alguém falando ali por a redução por endoscopia, se está disponível. Está disponível. Aí tem que consultar com o doutor Sander, que é o nosso gastroenterologista cirurgião, né? E aí ele faz a consulta, vê as condições da pessoa, faz a avaliação pré-operatória do mesmo jeito, o controle emocional, tudo do mesmo jeito. Só que, em vez de ir para o braço de cirurgia de intervenção laparoscópica, vai para o braço de cirurgia de intervenção endoscópica. Como tem também os balões intragástricos, que é com a doutora Miriam, que é a nossa balonista, mas, em todo caso, isso sempre tem uma relação bem clara. Aí nós temos que ver a indicação. A indicação é relativa a o que a cirurgia vai fazer na pessoa. Se a pessoa precisa só emagrecimento, aí a intervenção endoscópica e tudo funciona. Se a pessoa precisa de emagrecimento e mexer em doenças metabólicas mais graves, aí a redução de estômago endoscópica ela vai ter menos poder, né? E a pessoa vai terminar no fim da linha. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor? Bom, outra coisa que tem que pensar em relação a balão intragástrico e gastroplastia endoscópica, que é a intervenção por endoscopia, é que elas são privadas. Tem um custo isso. Tá? Já as outras operações todas podem vir por convênio. Tá? Aí tem que ver o que a pessoa tem de disponibilidade para fazer aquela intervenção, se ela quer realmente aquela intervenção. Bom dia, doutor Martim. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, é a Beatriz, né? É a Patrícia. Patrícia, desculpa. Tá. Isso. Na minha última consulta foi com o cirurgião, né? Agora não me recordo o nome, não me estou me recordando o nome dele. Ele me liberou no caso, para a cirurgia. Daí, dia 10, agora eu tenho uma outra consulta que ele disse que possivelmente vai ser marcada uma data, né? Sim. Daí ele já me deu por escrito as medicações que eu vou ter que parar dias antes da cirurgia, coisa e tal, né? 5 dias antes eu acho que eu tenho que fazer o exame do Covid novamente para levar para aí. Nós estamos fazendo o Covid 72 horas. 72 horas. Não, 5 dias até pode valer, mas o melhor é 72 horas. Na última consulta que eu fui agora no início do mês, ele me falou 5 dias antes, né? Não, mas melhor que assim, daí eu já fico informada sobre isso. E a previsão de agenda para cirurgia, o senhor isso já nós vamos ver na próxima consulta, né? Porque a gente monta a agenda de uma semana para outra. Então, na próxima consulta, se estiver pronta, pode montar a agenda para a semana que vem, para a semana seguinte ou para outra. Então, faz a última consulta, geralmente nos próximos 15 dias. Então, a minha última consulta agora que o cirurgião me falou é para o dia 10, né? Sim. O meu retorno. Vai ser já vai ser marcada a data. Sim, provavelmente, entre dia 17 e dia 25. Entre dia 17 e dia 25? Vai ser nessas 2 semanas, porque nós operamos 3 vezes por semana. Segundas, terças e quintas. Então, vai ser num dos dias da primeira semana depois da tua consulta ou na segunda. Geralmente é dessa forma. A não ser que esteja muito lotado, a gente tem que botar para a terceira semana. Mas, assim, isso nós vamos ver.
Não, maravilha. Muito obrigada, enquanto. De nada. Alguma outra pergunta? Não, quanto a isso, seria só isso, doutor. Tá bom. Eu tinha alguma dúvida que eu queria saber. Tá ótimo. Mas olha aqui. Mas tudo tranquilo. Tá. Muito obrigada. De nada. Eu estou vendo uma colocação da Carla aqui, tá? E dizendo que a Alessandra e a Bruna liberaram, a doutora Cíntia também me liberou, até eu dizer que não parei de fumar, para a doutora Cíntia, né? Bom, o que é a questão do fumo? É aquilo que eu falei. Logo que a pessoa vem para operar, isso são alertas que estão lançados já. Então, a pessoa tem... Se a pessoa não consegue por vontade própria, a própria doutora Cíntia ou o doutor Marcelo podem começar a fazer um tratamento para parar de fumar ou diminuir o cigarro. Então, nós temos um recurso para a pessoa parar de fumar. A pessoa não pode deixar passar isso. Então, como eu disse, o cigarro é muito importante. Até numa emergência de opera pessoas que estão fumando ainda, mas vai correr risco de fístula. Então, isso tem que ver de novo, volta com a doutora Cíntia, combina com ela, e vai dar tudo certo no final, só vai ter que esperar um pouquinho mais. Então, fica tranquila que a operação não foi cancelada, a operação só foi dado um tempo para tu ter melhor preparo. Parar de fumar é uma coisa que é importante para qualquer operação, não é só da bariátrica. Qualquer operação precisa de redução ou parada de fumar. O melhor é parar. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa, Carla, quem é o teu cirurgião? Se fala com ele, conversa com ele, e daqui a pouco vocês vão se acertar. Tá? Vão ter uma combinação antes de eu ter que conversar com o cirurgião pelo final. É importante. Há dias aí, Dias, não sei quem disse que a endoscopia é a última pelo SUS. Realmente é a última porque é a mais difícil de fazer e ela está aguardando há 3 anos, eu sei. E eu fiz a endoscopia dia 2 de maio. Bom, dia 2 de maio tu fez a endoscopia, faz a consulta. É só entrar em contato pelo WhatsApp do SUS e aí vocês vão lá e marcam a consulta. A Priscila, né? Marca a consulta com o cirurgião. Se já está tudo na mão, marca do cirurgião, talvez tenha que passar pela parte nutricional e clínica, mas tá quase no fim a questão. Deixa eu ver o WhatsApp do SUS aqui, eu vou deixar escrito. É 97 17 57 25. Entra em contato, esse é o WhatsApp do SUS. Anote isso aí, 97 17 57 25, tá ok? Sim, ela falou em relação ao SUS, Alessandro. Eu não sei como é que está essa questão, doutor Motim, em relação aos atendimentos do SUS, porque a gente estava organizando, inclusive, os protocolos para a equipe do hospital poder realizar os atendimentos, né? É verdade. Então, o que acontece com o SUS? Eu estou recebendo várias demandas judiciais, esse mês eu respondi 9. E o que acontece com isso? O SUS hoje é 20% do nosso atendimento, é uma parcela significativa. 80% são os convênios e particulares. Mas nessa parcela, nós tivemos uma interrupção do atendimento em março de 2020. Então, havia uma série de pessoas já com a fila organizada, inclusive com cirurgias marcadas. Os exames perderam valor. Então, nós, a partir do início do ano de 22, agora, nós estamos refazendo tudo de novo.
Então, as pessoas têm que vir marcar a consulta pelo WhatsApp ali, como está dito, marca a consulta de retorno com o cirurgião vai dar o caminho que tem que seguir a partir dali. Vai ver o que tem e vai dar o caminho a seguir. Então, fiquem tranquilos que tudo vai acontecer, mas vai demorar um pouco mais, porque tem uma fila de gente atrasada. Todo mundo que está voltando está refazendo os exames e se qualificando para ser operado. Isso não é problema nenhum. Só que está mais lento, né? Porque tem uma fila represada de 2 anos agora. Bom, pessoal, estou vendo que se esgotaram as perguntas. De qualquer forma, então, muito obrigado à participação de todos. Foi uma reunião bem interessante. Acho que teve bastante participação para o momento. E lembrem-se, cuidem-se, o Covid voltou e está aumentando de novo. Não vão dar chance para esse bichinho aí danado. Tá? Por favor, se cuidem. Obrigada. Muito boa reunião. Obrigado, Carla. Obrigado, Tati. Excelente, doutor Motim. Muito bom. Muito Obrigado, esclarecedor. Alessandra. Obrigado, Wellington, que está aí também. Doutor Obrigado a Motim. todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vamos ver se na próxima reunião, em junho, vai ter outro profissional falando, né? Se não fica a doutora Motim, a doutora Jaqueline, a doutora Alessandra, a doutora Bruna, a doutora Paula, e volta de novo todo mundo. Não queremos mais gente, tá? Obrigado para todos. Se não ficou gravada, lembre-se, eu vou postar o link da gravação com a participação de todos, o que se apresentou, os slides, vou postar nas nossas mídias. Essa semana ainda que vem vai estar lá postado. Enfim. A Carla quer fazer uma pergunta ainda. Por favor, pergunte, Carla. Isso, desculpa o horário. É que assim, ó, eu fiz endoscopia pela minha cidade. Porque eu não tô chamada ainda. Não é problema, Carla. Tá? Só que acredito eu que tem aparecido H. pylori. Então tem que tratar o H. pylori. Tá, e eu posso tratar aqui na minha cidade, antes da minha Claro que consulta, pode. em julho? Não, claro que pode, sem problema. O tratamento do H. pylori é igual para todos. Ah, tá bom então. Muito obrigado, doutor. Tá, ok. De nada. Que beleza. Ok. Pessoal, estou encerrando a reunião. Até depois. Um abraço a todos. Entre em contato pelas mídias, pelos WhatsApp do consultório, enfim. Boa sorte a todos que têm. Abraço, doutor. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.